Fala turma, como é que vocês estão? Aqui quem fala é o Álvaro. O Cruzeiro define última pendência com Al Nassr que libera Wesley para viajar para BH. Atacante ex-Corinthians é aguardado na capital mineira na manhã dessa quarta-feira, dia 5, ou seja, ele já chega nessa próxima semana que inicia hoje. Ou que iniciou ontem, você escolhe. Assim como escolheu assistir esse vídeo das reações dos corintianos ao anúncio do Wesley no Cruzeiro. O que eles acham do Wesley? E vou te confessar, tem opiniões diversas. Tanto de corintiano que gosta do Wesley, quanto torcedor corintiano que não gosta, odeia o Wesley. E aí, vamos conferir? Já deixou o like no vídeo? Já se inscreveu aqui no canal? Então vamos lá. Vamos com Samir Carvalho, do Café dos Setoristas. Vamos ouvi-lo. O Corinthians liberou o Wesley para o Cruzeiro, hein? Que loucura é essa, Samir? Eu vou te explicar. Olha só, o Corinthians já tinha um acerto ali, verbal, né, apalavrado com o Wesley. O Wesley, na verdade, já tinha um acerto com o Cruzeiro. Aí o Corinthians foi lá, ligou, falou, você vai jogar no Cruzeiro? Né? Vem para cá, porque o Corinthians também sabia já dos detalhes entre Wesley, Cruzeiro e o Al Nassr. E o Corinthians pegou todos aqueles benefícios, né, um empréstimo com grande parte do Al Nassr pagando, enfim, pediu para o Wesley só esperar o pagamento do Transferban para resolver a questão, para que ele voltasse para o Corinthians. Ele tem uma ligação muito forte com a Zona Leste, com o clube, enfim, está sempre no Tatuapé. Parece que não é tão queria forte, voltar não. Realmente para o Corinthians, tanto que ele chegou a falar para o Cruzeiro que se nada desse certo lá no Corinthians, se acontecesse algum problema, ele voltava a negociar com o Cruzeiro. Isso gerou um mal-estar muito grande lá dentro, e até por parte, né, da torcida do Cruzeiro. Grande parte da torcida do Cruzeiro não quer, né, a contratação do Wesley, por ele ter recuado na negociação para ir para o Corinthians. E aí a situação do Corinthians complicou. O Corinthians chamou o Wesley, né, e até para ser, né, honesto com o jogador, né, que as pessoas, né, tem que ter palavra, né, tem que, enfim, o que você fala ali, né, você tem que cumprir o que você fala. E o Corinthians conversou com o Wesley e falou, ó, se você quiser acertar com o Cruzeiro, qualquer outro clube, acerte, porque agora a gente não tem mais uma previsão, né, de pagamento do Transferban que seja assim algo rápido. No Corinthians falou para ele, né, teve uma conversa do Corinthians com ele, o Corinthians achou que ia pagar o Transferban antes do início da janela ou já no início da janela. Só que caíram outros Transferbans, né, e o Corinthians acabou ficando numa situação muito complicada. Hoje está priorizando, né, o pagamento na imagem que está atrasada desde o dia 20, vence agora no dia 7, né, também a CLT dos jogadores, e aí o Corinthians foi honesto, né, como todo homem de palavra, chamou o Wesley e falou, ó, né, preto no branco, né, enfim, ó, tá aqui isso daqui, não dá pra gente realmente ficar te segurando aí, depois, né, você vai esperar, tá arriscado, né, eu trouxe com exclusividade para vocês, está arriscado o Corinthians passar toda a janela de transferências sem contratar ninguém. Caraca. Porque o Corinthians já alega que o Corinthians fez alguns planos que, se não vender ninguém, talvez só pague esse Transferban em outubro. Então o Wesley não ia acabar ficando, né, sem voltar ao futebol brasileiro. Aí o Corinthians foi honesto com ele, chamou, né, e entre aspas, estou colocando esse liberou ele para o Cruzeiro. Claro, quem tem que liberar é o Al Nassr, eu sei que eu estou falando, só, né, colocando entre aspas aqui, porque por tanta vontade de querer jogar no Corinthians, o Wesley não acertou com o Cruzeiro e estava esperando, né? Como o Corinthians agora falou, ó, segue sua vida, o Wesley, né, está lá encaminhando, né? Acho que só falta exames para acertar com o Cruzeiro. É isso, meu amigo. O Corinthians perdeu aí a contratação do Wesley, né, por conta do Transferban, mas agiu corretamente aí nos bastidores, conversando com o jogador. Deixa o like, inscreva-se no canal, comente aqui. Esse agora é o Rod Foot, vamos ouvir. Bom, e é isso, o Wesley fecha com o Cruzeiro, infelizmente. Ele queria muito voltar para o Corinthians, eu também queria muito que ele viesse. Infelizmente, por conta dessa diretoria incompetente que nós temos, acumulamos 4 transferbans, ficou quase que inviável a contratação do Wesley. E agora, nesse momento, ele ia cair como uma luva, né? Porque perdemos o Zacarias, Yuri Alberto, Vitinho machucados, o Memphis ainda não retornou, mesmo já renovando o contrato, enfim. A gente tem ninguém, né? E ainda tem torcedor criticando, falando mal do Wesley,
dando graças a Deus porque o moleque não veio. Pô, vai se fuder, mano. Na moral, vocês assistiam os jogos com a TV desligada, mano? Não é possível. Caralho, o moleque joga muito, tem muito talento, tem muito potencial, ainda é jovem, ainda pode render muito. Bom, e é isso. O Wesley fecha com o Cruzeiro, infelizmente. Ele queria... Vamos lá com o Marciano F10. Vamos ouvi-lo. Vamos ouvi-lo. Mais um jogador perdido para o Cruzeiro. Rapaziada, o Corinthians pode perder mais um jogador para o time do Cruzeiro. Já perdeu o Fagner e automaticamente também perdeu o filho do Fagner, porque o Fagner foi para lá, automaticamente levou o filho dele, que tinha um futuro enorme no time do Corinthians. Todo mundo sabe disso, todo mundo conhece o filho do Fagner. Pois é, o Corinthians perdeu o Fagner, perdeu o filho dele e perdeu também o Cássio, um dos maiores jogadores da história do Corinthians. E agora em 2026 o Corinthians pode perder mais um atleta pro time do Cruzeiro. E o Corinthians não abriu o olho, vai perder o atacante Wesley. Isso porque o Wesley deu prioridade. Já perdeu, amigo. Já o Corinthians. Só que o Corinthians tem o transfer ban e deixou esfriar as negociações do jogador. Então, ó, retoma. Cruzeiro retoma interesse na contratação de Wesley. O Cruzeiro também não quer comprar o Wesley. O Cruzeiro também quer por empréstimo. Por isso que o Wesley falou, deu a entrevista falando que pretende vir pro Corinthians. Ele tá aguardando o Corinthians pagar os 3 transfer ban, que era 4, pagou 1, falta 3. Então, o Cruzeiro pode anunciar a contratação de Wesley a qualquer momento. Já vai anunciar. E ele é corintiano mesmo, viu, turma? Tá aí. Basicamente, a gente ouviu só comentários positivos em relação ao Wesley, mas está na hora dos negativos. Mas antes, eu peço a sua contribuição, vocês deixando o like, compartilhando, se inscrevendo aqui no canal. E aí, já deixou o like? Tô aguardando aqui, hein? Pronto? Então vamos lá. E passando rapidamente para informar que os jogos do Cruzeiro no Brasileirão em agosto contra o Mirassol, Corinthians e Flamengo serão exclusivos do Prime Video. Só vai passar na Amazon. E passar a dica importante para vocês de assinarem o Prime Video através do meu link, através do QR Code aí do lado, que vocês ganham 30 dias grátis para testar. Se gostou, continua com a assinatura. Se não gostou, é só cancelar que você não vai ter nenhuma cobrança. Clique agora no link do comentário fixado ou escaneie o QR Code aí, ó, da imagem. Vamos ouvir agora o Rodrigo Tomás. Vamos ouvi-lo. Galera, o Wesley acertou com o Cruzeiro, né? Agora já tá certo mesmo, já tá tudo certo. Entre segunda e terça-feira ele se apresenta lá na Toca da Raposa. Só um detalhe, tá? Eu espero do fundo do meu coração, cara, que esse moleque nunca tome vaia nos jogos que ele jogar contra o Corinthians. Que ele nunca a galera pegue no pé dele nas redes sociais, que chama ele de mercenário por não ter voltado. Eu espero realmente, porque esse moleque fez tudo pra voltar. Reduziu o salário dele em mais de 30%, aliás, mais de 70%, ele ia ganhar 30% do que ele ganha no Corinthians. Ele ficou esperando quase um mês, ele negou o Cruzeiro, falou que não queria, falou pra segurar a negociação, porque ele queria vir pro Corinthians, ficou esperando a questão do transfer ban, e a diretoria do Corinthians não fizeram nada. Aliás, previsão de pagamento do transfer ban, tô ouvindo de algumas fontes aí, que é pra outubro o Corinthians tem previsão de pagar o transfer ban, ou seja, não vai contratar ninguém. Mas espero que ninguém vá pra cima desse moleque como se ele fosse ingrato, viu? Galera... É isso, e olha os comentários, cara, falando que é livramento pro Corinthians. Começa a ficar preocupado. Agora o craque Neto, quando o Wesley estava negociando com o Corinthians. Vamos ouvi-lo. Eu tenho uma informação sobre isso, que é dos caras lá de cima. O cara que ele quer 1.900.000 por mês. Wesley, que não fez um gol no Corinthians. Um gol no Corinthians. Foi pro Al-Nassr, não jogou. Foi pra Espanha, não jogou. Não jogou nada. Jogadorzinho pequeno. 1.900.000 ele pediu. Agora, se o Al-Nassr pagar, aí é um outro detalhe que eu não tô sabendo. É isso que aproxima o Corinthians de um acordo com o Wesley. Claro que tem a situação do transfer ban. Mas não dá pros caras pagar e deixar ele lá e dar o dinheiro pro Corinthians? Mas ele quer voltar. Os caras querem pagar e mandar ele. Os caras querem tirar ele de lá. Quer tirar ele de lá. Esse negócio é melhor. Não é melhor? Vocês pagam o salário dele, a gente empresta ele pra vocês e nós fica com o dinheiro. Porque ele não joga nada. Eu tenho informação que os caras querem mandar 2 camelos ainda. 2 camelos? 2 camelos. O Corinthians? O Corinthians. É pra deixar lá. Não, pra trazer ele junto. Ele vem junto. Os 2 camelos e o Wesley. E o Wesley. E aí?
O Corinthians não tem dinheiro para pagar salário. Aí vem essa história agora do Wesley. Sabe quanto que o Wesley queria para ir pro Corinthians? O Wesley, que não joga nada. 1.900.000, quase 2 milhões por mês. O empresário dele espanhol, olha, o Cruzeiro quer. O Cruzeiro quer. 2 milhões por mês. É uma barbaridade. Olha o que acontece com o Santos, com o Neymar. Olha o que acontece com o São Paulo, com o Ramos Rodrigues. Eu acho que não vai ser nem perto disso, né, mano? Maluquice. E outra coisa, o Al Nassr vai pagar metade, né? Aí você pergunta ele do Palmeiras. E ele abriu mão do 40%, né, do salário dele, eu acho. O que acontece? Contratando o Danilo Santos. Então, como eu disse no início do vídeo, opiniões diversas, cada um com seu ponto, seu elogio, sua crítica. Vamos aguardar o Wesley chegar aqui no Cruzeiro. Já que ele tá vindo, sucesso demais para ele quando ele atuar pela camisa 5 estrelas do Cruzeiro. Porque alternativa pro Marquinhos, pro Wanderson, eu acho que qualquer um de nós conseguiria fazer melhor, né? E aí, concorda comigo? Deixe o seu gostei aqui embaixo, escaneie o QR Code aí para você ver os jogos do Cruzeiro e agradeço mais uma vez o seu acesso, seu like no vídeo, sua inscrição aqui no canal. Fui, muito obrigado, tamo junto.